Oi gente, tudo bom? Aqui é o Roberto de Farias, esse aqui é o Fantástico Mundo dos Arquétipos e hoje eu tô aqui na minha cobertura em Florianópolis, sentado aqui fora na minha área. Eu tô amando essa fase da minha vida, gente. Eu tô no momento onde a gente ainda tá naquele lance de ter que explicar o porquê que eu sumi do canal do YouTube. E essa é uma das razões pelas quais eu sumi, na verdade, né? Hoje nós vamos falar do silêncio, tá? O que aconteceu foi que no decorrer do último ano aí, dos últimos 2 anos, eu entrei num mergulho profundo dentro de mim. E esse mergulho profundo me fez com que eu enxergasse muitas coisas que antes eu não enxergava, numa perspectiva, na verdade, diferente das coisas que eu enxergava já antes. Uma delas é uma das coisas que eu falava muito aqui no canal. Então, eu tive uma conversa ontem com um amigo meu que é fisioterapeuta e ele está entrando nesse mundo das terapias também, e nós estávamos conversando justamente sobre isso, que eu falei para ele assim: nossa, eu tenho tanta coisa para falar no canal do YouTube, eu tenho tanta informação nova, só que qualquer coisa que eu fale agora no canal do YouTube não vai ter o mesmo impacto dentro da verdade que tinha antes. Então, o que pode dar impressão, né? Porque, infelizmente, as pessoas são assim, elas não assistem todos os vídeos do canal. Elas assistem aqueles que os temas, né, são de acordo com aquilo que elas estão procurando naquele momento. Então, eu entendo isso. Mas vai dar impressão, para quem assistiu o vídeo 15, por exemplo, e vai assistir o novo vídeo agora, a pessoa vai falar assim: ah, mas não foi isso que o Roberto disse lá atrás. Porque as pessoas não têm a tendência de pensar que, não, o raciocínio era esse e a coisa foi evoluindo até chegar no que está hoje. Não, pode acreditar, se você é assim, você é uma exceção, né? Uma exceção. Porque as pessoas não pensam assim, elas pensam, não foi isso que ele disse no outro vídeo, então ele está se contradizendo, eles não têm essa noção de desenvolvimento, de crescimento, de transformação e de mutação, que é inclusive o tema do nosso canal, né? O tema da mutação. Nós estamos aqui no planeta mutando o tempo todo, transformando as coisas, nos transformando, né? Nós não somos a mesma pessoa que éramos ontem, e muito menos, quem dirá, a mesma pessoa que era há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, quando a gente começou o canal. O canal cresceu muito rápido em pouco tempo, e aí de repente eu tive que parar, né, porque graças a Deus a coisa funcionou do lado profissional. Então eu tinha o meu trabalho, eu saí do meu trabalho para poder me dedicar ao canal. Quando eu comecei a me dedicar ao meu canal, o meu trabalho que veio de dentro do canal também cresceu, e aí eu tive que abandonar o canal para poder dar foco para o trabalho. E eu estou entrando numa fase da minha vida, assim, estou dentro de uma fase da minha vida que, meu Deus, tanta coisa mudou e assim, eu queria falar tanta coisa e ao mesmo tempo, falar pra quê? Não há mais necessidade de falar. Então, eu sei que não há mais a necessidade de falar apenas pra mim, né? Quando eu analiso assim a questão de uma maneira geral, eu lembro de quando eu estava em busca de conhecimento, né? De quando eu queria aprender. Eu ainda estou estudando, estou aprendendo, estou indo atrás, mas hoje é uma busca silenciosa, né? Que é o motivo do canal de hoje, do vídeo de hoje, que é o silêncio. Eu descobri nesses últimos 2 anos que não adianta eu falar muitas coisas, não adianta eu trazer muito conhecimento, as pessoas vão entender aquilo que elas querem entender, elas vão entender dentro do momento dela e dentro da verdade dela, dentro da realidade dela. Não que a minha realidade seja a realidade de todo mundo, e nem vai ser, claro que não, porque cada pessoa tem o impacto na sua vida das coisas que ela vive de forma diferente de outras pessoas, mesmo que essas outras pessoas viveram o mesmo impacto que ela. Porque nós temos a nossa carga, a nossa bagagem emocional, a nossa bagagem mental, né, espiritual e material, né? Então a gente tem todo aquele caminhar que a gente fala tanto aqui no canal, de como que eu cheguei até aqui, como que eu me transformei nessa pessoa que eu sou hoje, né? Quais foram as caminhadas que eu tive para chegar até aqui, o que me fez viver e me transformar no que eu sou hoje. Pode ser a mesma coisa que a pessoa A e a pessoa B viveram, mas como cada um tem a sua bagagem, a resposta, o estímulo lá dentro vai ser diferente. Então, eu cheguei nessa fase da minha vida do silêncio, onde a gente precisa, onde eu entendo, né, o Roberto entende isso, né, de, gente,
será que é mesmo necessário falar? Porque se eu falar, será que as pessoas vão entender? E se as pessoas entenderem, será que elas vão aplicar isso na vida delas? Ou será que a gente vai estar fazendo só esse lance de eu busco informação, estudo, aprendo, trago aqui, falo, a pessoa escuta, entra por um ouvido, sai pelo outro e tá tudo bem, porque tá tudo bem. A gente não tem muito pra onde fugir desse tá tudo bem, né? Porque tá tudo bem, gente. Eu tô num mergulho espiritual tão grande que é até difícil para explicar sobre isso, né? Hoje eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ver se à noite, a hora que o tempo dá uma acalmada no calor, porque aqui em Florianópolis é um calor. A hora que der uma acalmada no calor, que eu não precisar mais do ar-condicionado, que eu gosto dessa brisa aqui de fora. Então eu vou lá pra fora, eu faço o meu cantinho lá e aí a gente começa a falar e eu vejo se sai alguma coisa produtiva, né? Porque eu entrei dentro do quartinho do silêncio e o quartinho do silêncio ele não quer que você fale, ele quer... É quase como que ele quisesse apenas que você vivesse, né? E gente, é justamente esse o motivo do vídeo. O que eu quero trazer pra vocês com essa questão do silêncio é essa questão de muitas vezes a gente fica preso nessa coisa de eu quero entender, eu quero aprender, eu quero descobrir, e aí eu quero ter mais conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente tem, eu já falei sobre isso aqui no canal, quanto mais conhecimento a gente tem dentro da mecânica quântica, mais antissocial a gente fica, porque a gente não tem mais paciência para falar com pessoas que são rasas, porque a gente mergulhou demais. Mas o grande lance, o grande problema é que a vida é rasa. A vida tem uma profundidade muito grande, mas a vida é rasa. Ela acontece no raso, ela não acontece na profundidade. Então quando você vira a pirâmide de Maslow de ponta cabeça, você vai entender o que eu estou falando. Você está lá no fundo, né, e as pessoas estão lá no raso, né, porque elas ainda não conseguiram mergulhar. Elas estão vivendo ali na base da pirâmide. Então, esse ponto do vamos ficar cada vez mais conscientes, vamos ficar cada vez mais despertos, mas também vamos ficar cada vez mais antissociais, não é legal. E eu estou tentando reverter esse processo agora, porque o que acontece é o seguinte, quando a gente nasce, os nossos pais dão um nome pra gente, a gente ganha lá no governo o número de CPF, o número de RG, e a gente começa a ser condicionado por essa história. É uma história que não é tua, né? Você ganha uma religião, você ganha um time de futebol para torcer, né? Dependendo da família que você vem, você ganha alguns atributos sociais que a sociedade espera que você tenha, né? Olha, tem que ser hétero, tem que casar com 20 anos, tem que ter 3 filhos, tem que fazer faculdade, tem que se formar, tem que arrumar um emprego. E aí você começa a achar que aquele é quem você é, né? Porque você não teve a oportunidade de ser quem você veio para ser. E eu não sei se foi uma sorte, né? Eu não sei, eu não vou falar que foi sorte, porque pode ser, pode não ter sido, mas também pode ter sido que eu consegui me despertar no meio do caminho e perceber que eu estava, talvez, eu até tenho um hint, assim, um toque do universo, né, do porquê que eu despertei, né, pelo fato de eu ser gay, fazer com que eu precise pensar mais sobre as minhas decisões, porque senão a sociedade fica me impulsionando para que eu me case com uma mulher, para que eu tenha filhos, para que eu satisfaça a sociedade, né, e é um papel que eu não vim para fazer, né, esse papel não era meu. E aí, eu acredito que isso foi o que me despertou para esse caminhar de descobrir quem eu realmente sou. E com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de perceber que muitas das coisas que eu fazia para a sociedade, não fazia para o Roberto. E aquilo me deixava muito triste, muito para baixo, aquilo me deixava numa vibração completamente fora de quem eu vim para ser. E a minha vibração é outra, né? Eu vim para trazer alegria, eu vim para trazer conhecimento, eu vim para trazer consciência, eu vim para trazer transformação e transmutação, né? Então, eu sentia isso dentro de mim o tempo todo e sinto cada vez mais forte, né? Essa questão de o que eu tenho que fazer. E aí eu fui despertando, eu fui percebendo que não era isso. E aí nesse meio do caminho, nesse meio do despertar, eu percebi que eu não queria ser mais aquela pessoa
antissocial, aquela pessoa que não fala com ninguém. E não que eu tenha me tornado uma pessoa antissocial, tá? Não é isso. É que quanto mais você estuda essa questão da mecânica quântica, de você entender o mecanismo que está ao redor de nós, menos vontade de falar com as pessoas você tem, porque você tem aquela impressão, e não é bem uma impressão, é praticamente uma realidade mesmo, que as pessoas, elas não vão entender o que você vai estar falando, elas não vão conseguir mergulhar dentro do seu raciocínio, na profundidade do que você está falando, para que ela possa responder para você. Então o que você faz? Você para de falar. Você para de se comunicar, você para de ver as pessoas. E aí, gente, a gente já tem essa questão de estar antissocial. E junto com isso veio o Covid. Então, que faz com que você fique mais antissocial ainda. E aquilo me despertou mais uma vez para eu perceber que aquilo não é também o que eu queria. Que aquilo é o que eu achava que eu queria, que eu precisava, de ficar sozinho. E aí eu comecei a repensar, eu comecei a me analisar, me autoanalisar e comecei a verificar as coisas que me faziam feliz na vida. Que esse é o único propósito da vida, é ser feliz. Mais nada. Se você acha que o propósito da vida é casar, ter filho, arrumar um emprego, ganhar dinheiro, comprar um carro, comprar uma casa, comprar um apartamento, viajar, não, isso não é. A menos que essas coisas sejam as coisas que te façam feliz. E quando eu digo fazer feliz, é fazer feliz lá na sua centelha divina. Não é fazer feliz porque o vizinho viu o teu carro novo e achou aquilo legal. Porque um parente viu a tua casa nova e achou aquilo incrível. Porque um amigo viu que você viajou para Dubai e achou aquilo a coisa mais incrível da face da terra. Não, não é isso. É aquilo que você tá lá, por exemplo, sentado na casa da sua mãe, numa mesa velha, tudo riscada, tomando café, preto, com açúcar bem adoçado, do jeito que a sua mãe gosta de adoçar, num copinho de requeijão ou num copinho de massa de tomate. E você tá ali rindo, falando alguma coisa de quando vocês eram criança, lembrando de um momento, aquilo ali é felicidade. Não necessariamente aquela viagem para Dubai, não necessariamente a casa comprada ou o carro comprado ou a viagem no iate, não. Talvez você também seja feliz quando você faz essas coisas. Mas aí nós não estamos mais falando de felicidade autêntica. A felicidade autêntica é aquela que você sente no momento que ela acontece. Você não programa ela para acontecer. Aquela é a felicidade autêntica. A felicidade programada é aquela que você fala, nossa, o meu sonho, por exemplo, Roberto, né? Meu sonho é fazer um curso de acupuntura na China. Né? E, cara, eu acho que isso vai ser muito legal. Será que isso é uma felicidade ou será que isso é uma felicidade programada? Isso realmente vai me trazer felicidade? Não necessariamente. Então, objetivos e planos não são felicidades. Eles nada mais são do que objetivos e planos. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa entender, tá? E eu comecei a perceber nesse mergulho todo que eu fiz aí nos últimos 2 anos que eu não queria ser quietinho. Eu quero, né? Claro que eu quero. Eu até tava falando com a minha mãe veio pra cá comigo faz 2 semanas que eu cheguei, e ela veio pra Florianópolis comigo, eu passei em Bragança Paulista, peguei minha mãe, trouxe ela pra cá comigo, e aí a gente começou a conversar, e eu falei pra ela, mãe, eu gosto desse meu meio aqui, que eu venho pra cá, é quase como se eu estivesse numa reclusão, assim, quase que eu estivesse num retiro na minha casa aqui em Florianópolis, né? Então eu comprei um apartamento, que é uma cobertura, que é no alto, que é pra justamente não ter barulho em cima de mim, eu gosto de ficar quietinho. E aí, eu gosto de colocar minha música bem baixinha, eu gosto de abrir um vinho, eu queria esse espaço aqui fora pra eu poder me sentir dentro de casa, mas fora ao mesmo tempo. Então, tudo isso foi programado para que eu tivesse o meu momento de retiro, o meu momento quietinho. Mas esse não é o Roberto o tempo todo. Esse é o Roberto que gosta de filosofar. Às vezes eu sento aqui para ver o pôr do sol, eu consigo ver o pôr do sol daqui. Eu vou mostrar para vocês no momento, tá? Eu vejo o pôr do sol daqui, e aí eu fico filosofando, pensando na vida, pensando nos planetas, pensando nas estrelas, pensando na faísca que nós somos desses planetas e estrelas. Então aquelas coisas de gente igual nós. E aí eu fico pensando nesse monte de coisa. Aquele é o meu momento sozinho, meu momento de recluso. Eu estudo, vou lá pro meu escritório, estudo, saio aqui fora e fico pensando naquilo que eu estudei, fico analisando. Aí às vezes eu trago meu celular com a aula de novo e ouço aqui fora, deitado, olhando para as estrelas. Então são coisas que me fazem pensar bastante. É um momento meu ali que eu adoro. Mas esse não é o Roberto
feliz. Esse é o Roberto, eremita, né? Aquele cara que gosta de ficar quietinho, sozinho, estudando, entendendo, subindo a montanha para aprender alguma coisa. Esse é o cara que fica quietinho. Mas o Roberto feliz é aquele Roberto que sai, que encontra com as pessoas, que conversa nada com nada, que joga conversa fora. E uma coisa que é muito importante falar aqui, gente, olha que incrível isso. Uma coisa que eu percebi nos últimos anos também. Eu não gosto de encontrar com terapeutas e falar de terapia. Eu não gosto, porque isso para mim é trabalho. O meu horário de trabalho é das 8 da manhã às 6 da tarde. Ponto final. Não trabalho depois disso mais. Isso está decretado na minha vida. Eu não trabalho depois do meu horário de trabalho. Se um amigo meu que é terapeuta, que a maioria dos meus amigos são terapeutas, se encontra comigo e quer falar de terapia, a gente não vai ter um momento legal, porque eu não quero falar daquilo. Pode ser que a conversa entre no momento ali, que a gente fale de alguma coisa, mas ela não pode ficar naquilo, porque aquilo para mim é trabalho. Eu não quero falar de trabalho, eu quero viver. E a vida não é trabalhar o tempo todo. E isso é trabalhar o tempo todo. Embora nós estejamos trabalhando o tempo todo, né? A gente sempre tem alguma coisa para trabalhar aí em questão atômica, e a gente vai falar sobre isso futuramente, né? Mas não é o momento ainda. Quando eu tô na vida, eu quero, quando eu olho para trás e eu falo quais foram os momentos mais felizes da vida do Roberto. Olha, os momentos mais felizes da minha vida foi, sei lá, um dia que eu fui pra uma balada, assim, os meus amigos falaram, cara, vamos lá no Porks, em Bragança Paulista. Tem uma balada em Bragança que chama Porks. E no Porks, naquela época, tinha geração samba, acho que é o Tchan e tudo aqueles Tchan que tinha naquela época. Eu ia lá e eu passava a noite toda dançando, dançava muito, nossa, saí de lá todo ensopado gente, eu adorava aquilo, nossa, aquilo pra mim foi muito legal. Uma das coisas que eu adorava fazer, eu tava falando com a minha mãe essa semana aqui, foi que quando eu morava em Bragança Paulista, os meus amigos vinham pra minha casa e a gente passava a noite toda com uma garrafa de café, a gente fazia uma garrafa de café. Comprava pãozinho, manteiga, mortadela, aquelas coisas todas, e ficava comendo, tomando café e conversando e ouvindo música. Gente, eu adorava aquilo, eu adoro fazer aquilo. Não falar de trabalho, não falar de marketing, não falar de terapia, não falar de psicologia, às vezes falar uma coisa ou outra, né, mas não focar nisso. E eu adorava passar a noite jogando conversa fora, sabe? Tinha na época, né, não sei se tem ainda, mas na época tinha uma balada muito famosa em Bragança Paulista, que é a Festa Fantasia. E eu e os meus amigos, a gente se reunia 3, 4 dias antes da Festa Fantasia, em casa, a gente fazia garrafa de café com um pãozinho, ficava comendo e fazendo as nossas fantasias, porque a gente não tinha dinheiro para comprar. Então a gente fazia umas fantasias horrorosas, mas a gente fazia alguma coisa para poder ir pra festa, e a gente não tinha dinheiro, a gente ia a pé muitas vezes, voltava a pé muitas vezes. Imagina você ir e voltar a pé fantasiado de um bairro que é longe, porque a minha mãe até hoje mora nesse bairro, que é um bairro que é afastado, e talvez não ter nem o dinheiro para beber nada na balada. E essa era a nossa realidade, a gente não tinha nem dinheiro para comer nada na balada. Se tivesse fome, ficava com fome a noite toda. Tomava água da torneira mesmo. Então, esse foi o momento da minha vida que eu fui muito feliz. E quando eu olho, assim, os momentos de maior felicidade da minha vida foram os momentos onde eu não tinha nada. Eu não tinha sapato para vestir, não tinha sapato novo, né? Da minha infância até a minha juventude, assim, a minha vida jovem adulto, deixa eu ver quanto tempo ainda falta, tá? Porque senão para ali o vídeo, eu não percebo e aí o negócio vai. Da minha infância até a minha vida adulta, eu não tinha condições nenhuma de comprar roupa, gente. Não tinha condições nenhuma de comprar roupa. A gente mal tinha comida em casa, então quem dirá roupa, né? Roupa, sapato. Então, quando eu lembro dos momentos mais felizes da minha vida, foram nesses momentos. Eu não tinha roupa, não tinha sapato, né, que eu comprei. Então a gente se vestia com o que as pessoas davam. Malemar tinha um canto para dormir, às vezes a gente dormia num colchão velho, jogado no chão. Foi uma vida, assim, quando você olha essa questão materialista, você vê, nossa, como foi difícil, gente. Como, né, a gente não tinha nem onde dormir, a gente dormia tudo amontoado, as crianças tudo amontoadas. A minha mãe não conseguia cuidar nem da gente, mas os sobrinhos moravam juntos, os primos moravam juntos, então a gente dava um jeito, né? Aquela coisa de colocar mais água no feijão, então era literalmente isso que a gente fazia. E ninguém morreu. E a gente cresceu muito feliz, a gente teve uma infância e uma adolescência muito feliz. Foram os melhores momentos da minha vida. Depois, quando eu fiquei um jovem adulto, que eu comecei a trabalhar e eu podia ter um pouco de dinheiro para poder fazer alguma coisa, foi essa época que os meus amigos vinham para casa.
que eram os meus amigos que também trabalhavam comigo, eles vinham pra casa, a gente passava a noite conversando e comendo pãozinho com mortadela e com um cafezinho preto e falando besteira e costurando as roupas ali das nossas fantasias e vendo as músicas novas que saíam. A gente tinha internet discada, eu lembro que passava às vezes uma semana inteira pra baixar uma música pra gente ouvir no final de semana que vem, porque essa semana a gente escolhia as músicas que a gente ia ouvir e ficava baixando durante a noite, porque a gente não podia deixar a internet ligada durante o dia. Gente, era uma vida assim muito louca, mas muito gostosa. E eu sinto saudade daquilo. Saudade de sair pra dançar, saudade... A minha mãe mora num bairro que é afastado, mas um outro bairro que é muito mais afastado, que tinha umas baladas chamadas... eu não lembro como que era exatamente o nome, mas era Pesqueiro. Então as pessoas iam lá pro Pesqueiro pra poder dançar, e era muito longe. E a gente ia a pé pro Pesqueiro pra poder se divertir. E era tipo 5, 6 quilômetros de distância, bem longe. Então imagina, você ia até que você vai no pique, mas e pra voltar? Então, a gente ia e voltava no pique, a gente dançava, a gente se divertia. Então, quando eu fico pensando assim, nas coisas que eu mais gosto da vida, nas coisas que mais me fizeram feliz, os momentos que mais me fizeram completos, eles não têm nada a ver com viagens, eles não têm nada a ver com roupas, com casa, com carro, eles têm a ver com momentos e pessoas. E é sobre isso esse vídeo, gente. Embora o tema seja silêncio, é o silêncio que me trouxe a percepção daquilo que realmente tem valor na vida. E por que que o Roberto está falando isso para vocês hoje? Porque muitas vezes, agora eu vou falar por mim, tá? Então eu vou tirar uma linha da minha vida, da mecânica, dentro da mecânica quântica, e do que a maioria das pessoas que me contratam querem. Nós que entramos nessa jornada espiritual, nesse crescimento espiritual, que a gente até, na verdade, é uma hipocrisia. A gente fala que, olha, eu vou entrar numa jornada espiritual na mecânica quântica para ser um ser humano mais evoluído. Mas na verdade o que a maioria das pessoas querem, e eu falo isso por mim, tá, gente? Não tô falando de você, tô falando por mim. É o que? Eu quero ter uma vida melhor, eu quero comer melhor, eu quero me vestir melhor, eu quero viajar melhor, eu quero morar melhor, eu quero andar de carro melhor. E não tem nada de errado com isso. Só que isso não tem nada a ver com a vida espiritual, que a gente tá falando, que a gente tá mergulhando ali para ter uma vida espiritual melhor. É claro que o espírito rico também tem a matéria rica, né? Então essas duas coisas vêm juntos, um agrega o outro. A espiritualidade é sobre crescer, entender e despertar para poder viver melhor. E viver melhor não é necessariamente ter mais dinheiro, ter mais emprego, ter mais carro, ter mais casa, ter mais comida. Não necessariamente. Viver melhor é viver em paz consigo mesmo. É entender que aqueles caminhos, aquelas escolhas que você está fazendo são escolhas que vão te dar essa felicidade, esse momento de felicidade que muitas vezes é estar sentado numa mesa velha, tomando café num copo de requeijão, sem nada para comer, só conversando e lembrando de coisas bobas e falando de coisas, de momentos, seja lá qual for. A vida é efêmera. E se a gente não prestar atenção nesses momentos que fazem a gente feliz, a gente nunca vai ser completo. Porque a gente sempre vai achar que está faltando alguma coisa para ser completado. Tá faltando um carro, tá faltando uma casa, tá faltando uma viagem. E na verdade, a gente já tem tudo o que a gente precisa no nosso alcance. A gente só precisa abrir os olhos. Ou melhor, fechar os olhos, mergulhar para dentro para poder enxergar melhor. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Eu espero que você pense sobre isso, reflita sobre isso. E lembre-se que não há nada de errado em querer ter um pouco mais de comida, de uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, poder oferecer melhores condições para sua família e para você mesmo. Não tem nada de errado com isso. Mas eu só quero que você entenda que esse não pode ser o ponto de felicidade da sua vida. Eu deixo você por aqui, com um beijo no seu coração. Prometo que os vídeos voltam pro canal agora com mais intensidade e com esse tipo de tema aqui que a gente está falando hoje, para fazer você entender um pouquinho mais do porquê dos porquês da minha vida, da minha escolha. Que afinal de contas, né, esse canal foi feito para isso, para eu trazer para vocês as minhas experiências, o que me trouxe até aqui, o que me fez enxergar e o que eu aprendi com tudo isso. E eu espero que isso toque o coração de vocês, para que vocês comecem a olhar mais ao seu redor. Quem tá aqui ainda, né? Minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui, meus irmãos estão aqui. Então vamos sentar, vamos conversar, vamos relembrar, vamos reviver, vamos nos unir. E a gente vai falar sobre isso atomicamente, o que acontece atomicamente quando a gente se reúne. Né? Tem a tal da questão da constelação familiar, que bate aí nessa tecla.
e que é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional e desenvolvimento material também. Quem ainda não leu, leia Onde Estão as Moedas. É um livro da constelação que nos ajuda a entender. Quando você entende a relação que você tem com a família, com os pais, você entende a relação que você tem com o dinheiro. É muito importante para a gente poder ser o ser amplo e ser íntegro que nós viemos para ser, na nossa essência, né? Então, é isso. Fique com Deus, seja lá qual for o teu Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até lá.